Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mulheres no Aqua. E como eu estava com saudade desse nosso encontro. Eu sou Fernanda Queiroz e Silva, oceanógrafa, e falo aqui de Santa Catarina. Eu sou Juliana Galvão, sou bióloga e falo aqui do interior de São Paulo, Piracicaba. Olá, eu sou a Kati Regina Lapa e falo daqui de Florianópolis, Santa Catarina. Também estava com muita saudade desse nosso momento aqui, hein? E a gente está hoje com uma pessoa muito especial que foi indicada, eu acho que estava nos top 3 desde que a gente começou a pensar esse podcast, que é a Márcia. A gente está muito feliz e muito honrada com a tua presença aqui. Seja muito bem-vinda ao Mulheres no Aqua, Márcia. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Para mim também é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês aí as histórias. Eu sou Márcia, eu falo que eu sou designer de formação, mas hoje em dia o pessoal pergunta qual é a sua profissão. Eu falo que eu sou uma designer aquacultora. Olha, gostei disso. Estou no Rio Grande do Norte. Eu sou carioca, mas eu moro aqui há quase 40 anos. Eu estou no Rio Grande do Norte. Impressionante como esse sotaque ainda ficou bem marcante em ti, né, do Rio. Márcia, mas a gente quer te conhecer um pouquinho mais, né? Como é que você definiria você? Quem que você fala? Quem é a Márcia para as outras pessoas, para as pessoas que não te conhecem? A Márcia de hoje, né? Ainda mais nessa área que eu comecei a atuar, que foi na área da aquacultura, eu acho que é uma Márcia diferente da outra Márcia com quem eu convivi aí por muitos anos, né? Tem 8 anos que eu estou envolvida na área de aquacultura, desde o falecimento de Alexandre, ele era meu esposo, biólogo marinho, mestre em bioecologia aquática, né? Era um aquacultor ferrenho, assim, dedicou a vida dele toda à aquacultura, na montagem da Primar, que é uma fazenda de aquacultura orgânica. A gente tem 31 anos aqui de produção e 21 anos de certificação orgânica. E aí a Márcia não teve coragem de ir embora daqui da fazenda. Sempre gostei de morar na fazenda, embora não trabalhasse com a Alexandre, minha área é outra, né? Trabalhasse mesmo com a área de design, marcas, embalagens, né? Impressos, uma área bem diferente. Mas eu resolvi ficar aqui, né? Perder Alexandre já foi muita coisa, e perder minha casa, e perder minhas referências, e perder tudo, não era uma coisa que eu estava disposta, né? E foi assim, não, deixa a gente ver. Eu sempre admirei tanto o trabalho de Alexandre, né? E ele estava num desenvolvimento tão bacana, a Primar já sendo bem conhecida assim a nível nacional e começando a ter repercussão internacional aí do trabalho dele. Aí eu falei assim, não, vamos ver se a gente consegue segurar a onda, né? Então, é a Márcia que assumiu aí essa fazenda, né? A estrutura da fazenda toda. Eu não trabalhava com ele, eu ajudava, às vezes, com as embalagens, com participação em feira, né? Na hora que tinha que representar a Primar aí fora, eu ajudava, mas, assim, internamente, na parte de produção, absolutamente não, né? E aí a gente pediu ajuda à rede de relacionamentos aí de Alexandre, explicamos que a gente gostaria de manter o projeto, eu e minha filha, né? E aí recebemos aí um monte de apoio de um monte de lugares, são apoios que, na verdade, existem até hoje. Eu acho que a gente tem assim uns 30, 40 professores, mestres, doutores, dando apoio voluntário à Primar, né? Muita gente, hein? Que legal. Bastante gente, assim. E aí, hoje é o que eu falei, eu sou a designer aquacultura, eu não vou deixar nunca de ser designer, mas eu fui mordida aqui pela mosquinha da aquacultura, e aí estamos aqui. A Márcia está aqui, trabalhando como aquacultora, né, sem deixar o designer de lado, que eu gosto muito. Mas a gente pode dizer que você não escolheu a aquicultura te escolheu, né? Eu acho que foi. Eu acho que foi isso, né? E aí eu fui sendo treinada pelo pessoal aqui da fazenda, fui colando nos funcionários, o pessoal todo muito antigo, né? E aí foram me treinando, e mais o apoio do pessoal de fora, e aí passando informação aí do que
de como é que se fazia, e Alexandre era um cientista, na verdade, né? Ele fazia muita pesquisa, estudava muito, lia muito, e aí, para não parar essa produção, né, de conhecimento, aí a gente escancarou assim, falou, gente, vocês têm que vir para cá para produzir conhecimento, porque eu mesmo nessa área não tenho capacidade para isso, eu posso conseguir fazer a gestão da Primar, mas produzir nessa área eu não é a minha praia, né? E aí hoje a gente está com 20 universidades federais conveniadas para recebimento de estudantes, a gente tem um alojamento que recebe até 4 estudantes, então uma lista de um monte de itens de coisas que a gente gostaria de pesquisar, e aí quando a gente quer alguma coisa, entra em contato com um professor, uma universidade, ou tem um estudante querendo desenvolver algum tema, e aí a gente abraça junto, então a gente acaba mantendo essa veia aí de manter pesquisa, mas agora são as pessoas que fazem aqui dentro, né? E a gente dá todo o apoio aí que puder, essa parte de pesquisa. E, Márcia, na sua fala, a gente vê que teve um processo de transição de várias coisas de uma vez só, né? Então, toda mudança, ela nunca vem fácil. Essas crises de transformação, né, que eu sempre converso com as meninas sobre isso, elas acontecem na vida da gente, de tempos em tempos, mas na sua fala a gente percebe que foram muitas mudanças, né? Foi a perda do companheiro de vida, do Alexandre, ter que tomar pé de tudo que estava acontecendo na empresa, tomar, né, a liderança, mudança de profissão, né, muita coisa junto. E eu queria saber de você, se nesse processo todo, que com certeza não foi fácil, se você sentiu alguma resistência em termos de estar ocupando essa liderança sendo mulher. Que a liderança passou do Alexandre, né, para você, o Alexandre, uma pessoa que já era da área, já tinha todo um desenvolvimento, um conhecimento, e você meio que foi colocada dentro desse sistema para ocupar o lugar dele. Né? Como que foi esse processo? Né? Você falou que teve muita ajuda, mas o teu lado feminino, intuitivo, né? As pessoas te recebendo, como que foi tudo isso? Conta pra gente. Eu perdi vergonha de pedir ajuda, né? Eu sempre fui super independente, empreendedora, né? Eu tinha a minha empresa, o meu negócio, sempre trabalhei desde muito cedo, saí de casa muito cedo, tinha meu dinheiro, não tinha nada para ninguém, sabe assim? Então, o meu caminho como designer, eu sempre trilhei botando o pé no acelerador. Mas eu acho que a gente tem que saber exatamente até onde nosso conhecimento avança, né? E assim, eu não vou me meter a fazer coisa que eu não sei. Mas eu sei quem sabe, eu sei quem detém esse conhecimento. Eu conheço a rede de contatos, né, que a Alexandre tinha, e a gente sabia quem buscar, né? E assim, é legal você poder falar também, olha, eu não entendo nada disso, mas eu gostaria de fazer isso, isso e aquilo. Você pode me ajudar? Não, posso, a gente faz assim, assim, assado e tal, não sei o quê. Então, assim, esse pedir ajuda, né? Assim, primeiro, reconhecer que você não sabe. Primeira coisa, para não fazer bobagem, né? Segundo, se juntar às pessoas que têm condição e têm conhecimento para poder nos ajudar aí nesse momento. Depois, usar as tecnologias que a gente tem disponível para formação de rede. Então, começou grupo de WhatsApp para tudo que era lá. Então, tinha o grupo de hidrologia, que quem me ajudava a avaliar os dados hidrológicos era a professora Juliana, da Universidade Federal de Sergipe. Né? Aí, na hora das despescas, para poder me ajudar a fazer os cálculos de sobrevivência, avaliar o que tinha. Aí tinha uma outra pessoa com quem eu compartilhava os dados, porque eu coletava os dados, mas eu não sabia avaliar, que vinha ajudar a gente. Né? Então, assim, a gente acabou tendo o apoio de muita gente assim, nesse sentido. Eles iam teleguiando a gente, sabe assim? Né? Tem que fazer isso, isso, aquilo. Sentava para fazer uma aula online pelo Skype, né? E aí eles ensinavam, treinavam, usar o equipamento, puxavam os funcionários para perto para ouvir, ia vasculhar lá os dados de Alexandre, as coisas que ele tinha escrito. Enfim,
essa questão de ser mulher e estar encabeçando um negócio, estar tomando a frente de algum negócio, eu acho isso muito natural, assim, não é para mim uma coisa relevante, nem tem dificuldade, nem nada, eu simplesmente vou lá e ocupo aquele espaço. E eu acho que o que nos empodera é conhecimento. Você, quando sabe, você sabe, gente, se é homem, se é mulher, se não é, você está com conhecimento na sua mão, você está fazendo aquilo ali. Né? Você não dá para ir na frente lá do pessoal sem saber de nada e ficar querendo organizar um trabalho que você desconhece, daí não dá certo, né? Então, eu acho que o processo foi muito esse, de pedir ajuda, de me apropriar desse conhecimento aí que eu não tinha, né? E até hoje ele é falho, ninguém sempre me pergunta, mas você é da área? Eu falo, não, mas 8 anos depois eu aprendi alguma coisa, né? Mas, assim, eu continuo tendo a mesma conduta, que eu acho que é mais apropriada, não é minha área de formação, mas eu tenho, assim, 8 anos de observação e, ao mesmo tempo, nos dá a possibilidade de um olhar fora da caixa, né? Então, assim, a gente no design é treinado à inovação, a uma série de coisas, então, assim, me possibilita, quando olho para os procedimentos e tal, para as técnicas, para a forma de manejo, como são feitas as coisas aqui, até dar uma pirada, dar uma alucinada, e se a gente fizer assim? E se o procedimento mudar para... Não, isso aí não vai dar certo, né? Deixa eu tentar um pouquinho, eu faço o seu e faço o meu um pouquinho, às vezes dá certo uma coisa, a gente acaba evoluindo mais em outro lado. Enfim, aí, assim, acho que eu fui ocupando os espaços, né? Procurando gerenciar essa estrutura toda daqui com cautela e munida de conhecimento. Se não é meu, se não veio de mim, de alguém vem. Né? Assim, é pedindo ajuda mesmo. Assim. Acho que você teve essa tranquilidade pela maturidade, né, Márcia? Por justamente trazer o know-how do como fazer na sua área e essa humildade de pedir ajuda de quem sabe na área que era do Alexandre, e aí fazer essa transição da melhor forma possível, né? Sim. E eu acho que depois de 8 anos já dá para dizer que você é muito da área. Com certeza. Eles têm a mesma coisa. Essa eu já assumi, eu sou a designer aquacultora, né? Isso. Não era da área, agora é. Agora é. Eu também não tive uma formação na área de aquicultura, mas já são 14 anos trabalhando só com a área de aquicultura, então não tem mais como dizer que eu não sou da área de aquicultura, né? Eu me considero 200% da área de aquicultura. Né? Verdade. Hoje mesmo eu estava conversando com um menino da graduação de automação, que é uma área que precisa se integrar com a aquicultura. E aí eu estava explicando para ele onde está essa interface, que para ele é um estudante de graduação, então tudo novidade, ele nem sabia que existia a aquicultura. Eu sabia que dá para comer peixe de cultivo, mas não sabia nada. Então, assim, nesses momentos é que a gente percebe o quanto a gente já está 100% integrada com essa maravilha que é produzir organismo aquático, né? E nesse sentido, Márcia, a gente sabe que vocês primam aí por produzir organismos orgânicos, né? Como que se deu esse processo? O que você pode contar para nós e para os nossos ouvintes dessa produção, da logística, de como que se faz uma produção orgânica na área de aquicultura? A gente começou aqui com produção convencional. Né? Alexandre começou produzindo camarão, como todo mundo produz, começou extensivo, foi intensificando, né? Chegava até aqui, nossa, eu lembro, chegava carreta de ração a cada 15 dias, 48 funcionários, as densidades super altas, aeração e tal, não sei o quê. E Alexandre sempre estudou muito, né? E ele sempre batia muito na tecla de que era possível produzir impactando o mínimo possível, né? Que toda atividade humana é impactante, não tem como. Mas que também não precisava você deixar um rastro de sujeira por onde você passasse, né? E depois a coisa não voltar. Então ficava aquela história com taxa de conversão. Você bota 1,5 kg de ração para fazer 1 quilo de camarão, e esse outro meio quilo vai ficar onde? Né? A gente está jogando isso aonde? Isso depois de anos de cultivo, isso tem sustentabilidade? Como é que isso daí funciona? O que você está jogando para o meio ambiente ao redor? Né? Ele se incomodava muito com esse tipo de questão.
E aí, assim, quando começou a rolar a história de doença, né, ele falou, pronto, vai quicar aqui, alguma hora chega, né, essas doenças do camarão. E aí ele começou a puxar o freio de mão, né, entrou num processo de conversão, foram 2 anos para a fazenda se certificar como orgânica, parando de usar ração, fertilizantes químicos. E, assim, na época não tinha nem legislação. O que era aquacultura orgânica? Tinha agricultura. Estava se passando todos os conceitos de agricultura, né, os procedimentos de agricultura orgânica para aquacultura, mas, assim, toda a estrutura de lei foi feita aqui dentro da fazenda, com Alexandre, com o mapa e com a nossa certificadora, que no caso foi o IBD. Olha, porque eles não sabiam nem dizer o que era, o que era, o que significa aquacultura orgânica, né? Como é que seria você atuar com cultivo aquático e poder certificar como orgânico? E aí, essa história toda rodou aqui dentro. A fazenda começou em 93. A gente, lá pelo ano 2000, começou o processo de conversão. Em 2003, a gente recebeu a certificação orgânica, né? A gente está fazendo 21 anos de... Pois é, coisa linda. Orgânica. 30 anos, fizemos agora em fevereiro. 31 anos, desculpa, 31 anos aí de aquacultura, né? E aí, assim, o que é certificado é a propriedade, né? Porque camarão é orgânico e aí o outro é inorgânico, não é orgânico? Não, é que a propriedade, ela adota os preceitos de produção orgânica. Então, cultivos em baixa densidade, consorciamentos de cultura, não utilização de produtos químicos, bem-estar animal, né? Então, entra todos esses conceitos aí da parte de produção orgânica, rastreabilidade total dos processos, né? Então, tudo aqui tem que ser rastreável, mas isso já há 21 anos, porque se não fosse, não estava certificado, entendeu? Então, é um selo de qualidade que a gente acaba tendo para o nosso produto, né? E acaba que tudo que a gente resolve produzir aqui dentro acaba recebendo selo orgânico, porque faz parte, né, de todo desse protocolo assim, de produção aí da certificação orgânica. Você tem funcionários dedicados a isso, a manutenção desses certificados? É todo mundo. Todo mundo. Já entrou no DNA da empresa. Então, assim, registrar os processos é direto, é em tudo. Então, aí tem 1000 fichinhas, um monte de coisa que já entra na rotina do dia a dia. O pessoal, quando veio fazer a gente já tem 2 auditorias, né, anuais, uma auditoria marcada e uma auditoria surpresa, né? E aí eu acho muito engraçado que o auditor chega aqui, ele resolve tudo tão rapidinho, porque a gente fica com tudo tão organizadinho, né? E aí ele tem um momento que ele fala assim, vamos fazer agora o teste de rastreabilidade. Ok. Eu quero uma nota fiscal de venda de camarão da semana passada. Aí a gente pega uma nota fiscal de venda, aí tem que estar lá embaixo da nota qual foi o lote de venda desse camarão. Aí ele pede, eu quero a ficha de cultivo desse lote. Aí a gente vai lá, pega a ficha de cultivo, desde a data do povoamento, as biometrias, né, durante o ciclo, a despesca, a biometria final, todas as informações, tudo que aconteceu, se teve garça, se não teve garça, se deu doença, como é que foi sobrevivência. Aí ele vai lá, olha, aí ele fala, tudo bem, agora eu quero a nota fiscal de compra da pós-larva que deu início a esse cultivo. Aí a gente vai lá, nota fiscal de compra da larva e tal, não sei o quê. Agora eu quero o histórico dessa larva dentro do laboratório. E vem que o laboratório entrega para a gente o histórico da larva. Então, se ele quiser, ele chega até o pai e a mãe do camarão que a gente está vendendo naquela nota fiscal, né? E o mesmo procedimento eles fazem com a ostra. Então, bacana. Eu acho bacana, né? Eu acho que é um controle que você tem da sua produção, assim, muito interessante. Sim, está bem dentro da engenharia de produção aquícola, né? Eu penso que não só para a produção orgânica, para todas as produções, né? Até as convencionais deveria ser assim, né, Márcia? Estava aqui pensando. Até porque você tem muito insight em cima dessas coisas, porque como você acaba coletando um monte de dados, né? Então, você consegue observar a repetição de determinada ocorrência, ou se deu algum problema no final do cultivo, você acaba tendo
está tudo registrado, então você pega outras, né, outros povoamentos, outras larvas, outros cultivos, compara a época do ano, compara a salinidade que estava, compara a condição da larva, o tamanho da larva, e você acaba conhecendo mais a atividade, quando você consegue fazer o registro de todos os seus dados, né? Uhum. Márcia, deixa eu te perguntar, vocês têm um software que vocês alimentam esses dados? Nada, tudo no Tudo na base papel? do Excel. Não, tudo na base do Excel, tudo No Excel, planilha de Excel. tudo informatizado. Acho que tem planilha que a gente leva para o campo, né? Então tem muita planilha que está no papel, gravada no papel, mas os dados mais importantes depois passam para uma planilha para a gente poder fazer a avaliação e cruzamento desses dados. Mas não tem um. Esse é um sonho, viu? Um sistema para gerenciar tudo aqui. Imagina, e numa fazenda multitrófica, olha a doideira, porque a gente está falando camarão, mas eu tenho a ostra, a gente tem um laboratório de reprodução de ostras nativas, as pesquisas com cavalo marinho, microalgas, macroalgas, você imagina, um sistema para gerenciar esse universo aí, ia ser muito legal. Eu pergunto isso porque eu fiz a minha especialização na Islândia, no Marine Research Institute, e lá eu participei de um dos primeiros projetos, a continuação do projeto Trace Fish, que foi onde nasceu a rastreabilidade. Então, eu fiz a minha especialização e meu doutorado, depois com rastreabilidade da pesca do bacalhau. E lá eles tinham tudo automatizado, tudo dentro de um sistema. E era, assim, uma loucura para um pesquisador trabalhar com esse banco de dados, né? Porque além de você ter possibilidades de rastrear tudo o que acontece com aquela larvinha, no caso do camarão, você tem um banco de dados para tomada de decisões. Que legal. Né? Então, você tem ali dados, que eu falo que é um playground para um cientista, né? Para você estudar, para você fazer correlações e para você realmente devolver para o setor produtivo, para a indústria, o que fazer. Então, nós temos esse comportamento, nós estamos tendo esse problema. Eu lembro que na época a gente estava tendo muito problema no bacalhau com nematóide, um parasito. Então, através do programa de rastreabilidade, a gente mapeou as áreas de pesca com maior incidência de parasito. Imagine a gente conseguir fazer isso no oceano, né? Então, ainda no Brasil não chegou essa ciência, né, esse conhecimento, que além de rastrear, porque uma auditoria necessita, porque se for necessário fazer um recall, por exemplo, que você tem ali um banco de dados enormes que vão te dar várias respostas de como melhorar a qualidade do teu produto, seu sistema de produção, né? E eu acho que falta a gente incorporar não só como algo, né, a ser certificado, ou a ser solicitado por um CIF ou qualquer processo de vigilância, de certificação, mas também como um banco de dados para tomada de decisão. E quanto mais a gente conhece, mais a gente se apropria, né, mais a gente usa a nosso favor esses dados. Então, eu sou apaixonada pela rastreabilidade. Então, sempre que alguém me fala, né, que eu escuto relatos assim, meus olhinhos brilham, eu falo, nossa, tá virando realidade aqui, né? Vamos mudar esse conceito. Então, vocês estão de parabéns, Márcia. E assim, o sonho dos sonhos é um sistema para cruzar todas essas informações. Então, assim, para você ter noção, tem um arquivo aqui, que esse eu acho lindo, eu olho para ele e tenho vontade de chorar. Porque, assim, está desde o primeiro cultivo que Alexandre fez aqui na fazenda, e a gente veio para cá sem grana. Ninguém tinha dinheiro, a gente saiu do Rio, cada um tinha uma bicicleta. E aí o que a gente fez aqui foi tudo com recursos próprios, com o nosso trabalho, juntando dinheiro. E, assim, para o primeiro povoamento do primeiro viveiro, ele não tinha grana para comprar larva. Então, ele foi concursar para dentro do mangue, fez uma canoazinha de tela para pegar a larva do mangue, botar na canoa, trazer para dentro do viveiro para poder fazer o primeiro cultivo. E a gente tem uma planilha, hoje a gente está no cultivo 960 e pouquinho, e aí você abre lá o primeiro cultivo, povoamento, 1993, né? E aí aquele banco de dados de todos os cultivos, a fazenda quando era intensiva, depois virou orgânica, e os atuais.
Eu falei, gente, olha aquilo ali, foi de uma riqueza, desde o primeirinho, o primeiro, tá lá o bichinho, quanto tempo foi, né? O tempo de cultivo, o povoamento, então, assim, eu acho isso tudo muito rico também. Eu não sei nem o que fazer com tanta informação, mas ela existe aqui, né? Ela é preservada, ela é guardada, ela está sendo informatizada, né? Assim, sempre que a gente pode, que aí vai melhorando as coisas mais ainda. A gente tem um laboratório, né, de reprodução de hoje, também todas as planilhas anotadas, mas na correria de um laboratório você anota no papel rapidinho e sai correndo para as atividades. Aí, quando acabava os ciclos, é que a gente sentava no computador para passar os dados para dentro da planilha. Aí é um retrabalho danado, né? Desde o ano passado que a gente instituiu umas planilhas, botou um computador dentro da sala seca do laboratório, não tem nem cadeira para sentar, é só para lançar dados, está tudo organizadinho, você só chega lá, acabou de tirar a temperatura do tanque, vai lá, lança, acabou de fazer as contagens de peneiramento e tal, não sei o quê, lança todos os dados na planilha. Então, não é que a gente tenha em tempo real, mas assim, durante o dia a gente vai construindo a informação do dia e aquela coisa vai se construindo. Então, foi a nossa primeira experiência, foi ano passado, né? Tendo os dados quase em tempo real. Gente, é bom demais da conta, tá? É bom demais. Você tem cada informação assim tão rica, você consegue ver as coisas de um jeito que, se você não tiver anotando, já não chega, mas se tiver informatizado em planilha para você gerar gráfico e cruzar informação, caraca, abre um mundo de conhecimento, né, em cima da atividade. Assim. E ouvindo você falar, Márcia, eu lembro de uma frase que eu adoro, que é: quem vê palco não vê bastidor. Né? Então, para se chegar nesse processo, nesse resultado, o que foi preciso fazer? E você pode ter certeza, Márcia, que vai chegar um dia, né, que vai ser possível correlacionar tudo isso, que vocês têm um banco de dados aí, vocês vão ter muito mais respostas e mais perguntas, mais hipóteses, né, do que pode ser melhorado. Vai ter um outro momento que a gente vai conversar, que eu tenho certeza Legal. que vocês já vão estar num outro patamar e a gente vai poder discutir isso de perto. Legal, legal. Veja bem que esse cuidado, né, que a gente acha que vem por conta da certificação, dos registros, porque são necessários, não era da certificação, já era de vocês, né? Há mais de 30 anos, imagina, o primeiro cultivo vocês já tinham tudo anotado. E dentro da certificação, Márcia, qual que é o maior desafio para vocês hoje? É o comercial. Que existe? É o comercial? É, comercial. Porque assim, a gente não consegue colocar o valor da produção orgânica no produto. Não consegue. Isso já. E olha que a gente está há tempo nessa estrada, né? E até hoje, aí você vê produto orgânico, um monte de coisa com selo, as pessoas falando cada vez mais nisso e tudo. Mas, assim, é muito difícil. A gente acaba que muitas vezes tem todo esse trabalho, né? Isso tem um custo de gente, de pessoal, de gente qualificada para poder estar lançando essas coisas todas. Aí a gente está guardando esse tipo de informação, mas a gente não tem o retorno financeiro pela venda de um produto orgânico e, sei lá, venda 10% a mais, 30% a mais, não acontece. Ainda mais se for pensar, Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de camarão, fica se revezando com o Ceará. Mercado é oferta e procura. Aqui tem muito camarão, você vai pagar mais com camarão orgânico, pode aqui, ó. Não vai, né? Não paga. Então, assim, a gente acaba não competindo. A gente, na verdade, depois da pandemia, por conta mesmo de pandemia, daquele desespero, tudo produzindo e não tem mais para quem vender, não tem hotel, não tem restaurante, não tem atravessador, não tem ninguém querendo ficar com camarão, né? E a gente montou uma estrutura de delivery aí em cima da hora, e eu ligando para os meus clientes de design, que era gente que me conhecia, sabia do meu trabalho, conhecia a história. Você não quer um camarão, não quer fazer um camarão em casa, aproveitar que não dá para sair, né? E aí a pessoa foi comprando e foi indicando família, não sei o quê. Hoje a gente já está vendendo 30% da nossa produção direto para consumidor final. Isso daí já está representando quase 50% da nossa receita. Olha só. Olha só, tá aí um mercado a ser explorado, hein? Exato, e a gente não quer outra coisa. Se eu puder vender toda a nossa produção para consumidor final, que já não é uma produção grande, a fazenda não tem uma superprodução. Vender tudo para consumidor final, a gente tem uma margem maravilhosa
Se a E gente aí, vende, nesse... se a gente conseguir vender todo o nosso produto para consumidor final, a gente dobra a receita sem mexer uma fagulha na produção. Olha só. E aí você vê benefício em ser um produto orgânico ou só o fato de ser consumidor final? Aí a gente consegue. Para o consumidor final, a gente consegue que ele valorize o nosso produto. Aí ele compra porque é orgânico, compra porque é um projeto sustentável, compra porque conhece a história da Primar. Direto ao consumidor final, a gente consegue ter esse relacionamento. Através de um mercado, através de um supermercado, através de uma cadeia, essa história já se perde um pouco, né? Mas, assim, do produtor direto para o consumidor, aí a gente está conseguindo ter um retorno bacana. É interessante te ouvir falar isso, né? Porque a gente está em estados praticamente opostos, né? E aqui em Florianópolis, em termos de distância, né? Norte-sul, bem marcado. Aqui a gente tem um produtor de ostra que também fez esse movimento. E hoje ele tem um caminhão frigorífico que faz entregas de delivery pela cidade, Florianópolis e região, e uma margem de lucro também muito bacana. Conversando com ele, ele falou que não abre mais mão desse tipo de venda para poder até mesmo implementar melhorias na fazenda de ostras dele, né? Ostras, mexilhão e tal. Então, bem legal de saber que provavelmente é uma tendência até, né, de mercado. Eu acho que é. Né? E as pessoas hoje em dia estão preocupadas, quem é que faz a comida que eu como, né? Quem é que produz? Qual é o produtor que está elaborando isso? Isso, e se tratando de ostra e camarão, que é um produto extremamente perecível, na qualidade de consumidor, tem um conforto, né, de você saber que está vindo fresquinho, direto da horta, vamos dizer assim, né? Não, direto da água. Tem esse conforto. Em Laguna também a gente tem um caso semelhante, que você pode ir lá e dar uma tarrafada e levar o seu camarão. Isso traz um benefício, né? Bem legal. E para o comércio em geral, o que você elencaria como principal benefício da certificação? Eu acho que é um selo de qualidade, né? Ele já diferencia seu produto, né? Então, o seu produto é diferente dos outros produtos. Hoje em dia, o que é uma produção orgânica, a maioria das pessoas tem um mínimo de entendimento, assim, né? Então, eu acho que acaba agregando valor. Será que esse camarão é diferente do que todos os camarões que tem por aqui? E é diferente. É diferente. Né? Todos os organismos são o que eles comem, né? Então, assim, a gente não está oferecendo para o camarão ração, ele não é arraçoado aqui. O que ele come? Ele come o alimento natural que existe no fundo do viveiro. A gente está aqui no fundo de um estuário, uma região muito rica. Talvez se a gente estivesse na praia, num terreno arenoso, a gente não pudesse estar trabalhando com produção orgânica. Mas você olha para dentro dos viveiros, a água é uma sopa, né? Parece um caldo verde. Já entra assim, microalga para dar no pau, zooplâncton, daqui a pouco vem, né, bentos embaixo. Então, a gente não faz nada, a gente enche o viveiro, aguarda 7 a 10 dias até criar aquela cadeiazinha toda, aí bota as larvas de camarão dentro. Então, assim, a gente trabalha dentro da capacidade de suporte do ambiente, né? Então, são poucos camarões por metro quadrado. Mas se são poucos camarões por metro quadrado, será que a gente não pode introduzir outros organismos dentro desse ambiente? Né? E aí entra naquela questão do cultivo multitrófico integrado. E aí ir organizando outros organismos de diferentes níveis tróficos e poderem todos estar coexistindo no mesmo ambiente e aproveitando, né, uma interferência do outro, porque a gente acaba botando as ostras. As ostras elas ficam em travesseiros flutuantes filtrando microalgas. Né? Mas as pseudofezes que vão cair lá embaixo vão estar incrementando toda a comunidade bentônica que está ali no fundo e que é o alimento do camarão. Então, assim, acaba que um organismo vai beneficiando o outro, né? Os cavalos marinhos ficam em tanques-redes, dentro dos viveiros. A gente está em testes com algumas macroalgas nativas, que aí a gente também vai criando estruturas e colocando dentro dos viveiros, e a gente coloca na beira do viveiro, que é onde é que elas ocorrem, e de repente a gente vê que quando a gente bota ela no meio das ostras, elas têm um desenvolvimento maravilhoso, porque tem as pseudofezes das ostras o tempo inteiro, e elas ficam se integrando ali com as macroalgas, e dentro das macroalgas um monte de anfípoda e copépode.
E aí você vai vendo aquela riqueza toda de organismos sendo geradas ali dentro daquele ambiente. E aí quanta coisa você fica querendo botar, porque anfípodas e copépodes é o alimento do cavalo marinho. Né? Então, assim, uma coisa que é super difícil nos ornamentais do cavalo marinho, que é a alimentação dele, aqui a gente tem free de graça, um monte ali em cima dos travesseiros de ostra, uma doideira, né? Então, é bacana ficar integrando aí esses organismos todos, né? Então, acaba que essa é a história da gente aqui, né? Cultivo multitrófico integrado e está introduzindo devagarzinho. Camarão e ostra já são 2 organismos que estão aqui em escala comercial, né? As ostras estão aqui desde 2005. Alexandre começou pegando do pescador juvenil, trazendo para engordar, né? E aí vendendo e testando sistemas aí de cultivo em mesa, em travesseiro, N formatos, mas aí ficava incomodado que não tinha sustentabilidade. Você ficava pegando o juvenil do mangue e uma hora acaba, né? Aí encasquetou em abrir um laboratório de reprodução aí da Crassostrea azar, foi o último grande trabalho dele aí, né? Se juntou com uns pesquisadores aí de Santa Catarina, pessoal que trabalhava lá no LMM, e aí projetaram aí o laboratório vai reabrir agora, ele trabalha no verão normalmente, então já começamos a produção das microalgas, a partir do dia 11 de março começam as desovas, né? Enfim, aí estamos aprendendo ainda a fazer essa bichinha aí se reproduzir e a gente ter sucesso aí em todas as larviculturas, porque a gente perde muita larvicultura e tenta de novo, e tenta de novo. E, assim, o maior exemplo para a gente nessas tentativas também é a história de Alexandre. Alexandre abriu o laboratório em 2014 e só produziu as primeiras sementes em 2015. Foram 44 larviculturas sem êxito. Você consegue imaginar uma pessoa repetindo a mesma coisa N vezes? Persistência. E anotando tudo. A gente tem a receita do bolo, a gente tem as 44, que na 44ª deu certo, a gente tem as 44 tentativas registradas com tudo que acontecia dia a dia, salinidade, temperatura, alimentação, qualquer intercorrência, está tudo escrito, tudo anotado. Aí ele produziu, né, na 44ª tentativa, 1,5 milhão de sementes, botou as bichinhas na água, né, foi para os viveiros e tal, estavam com um crescimento aí excepcional, e Alexandre faleceu 3 meses depois que botou as bichinhas na água. E ele mesmo comentava se não sabia se ele ia levar mais 44 tentativas para conseguir fazer, ou se ele ia, quando reabrisse o laboratório, que tinha que ter parada sanitária, ele estava 1 ano sem interromper as atividades, né, tinha que parar, se ele iria conseguir fazer de cara. E aí o rapaz, que era braço direito dele, trabalhou as 44 vezes aí com ele, virou e falou assim, não, dona Márcia, eu consigo, eu sei fazer, e fez. Aí fez já o lote 2, 3, 4, 5, e aí estamos aqui, né, fazendo aí também semente de ostra nativa, ostra de mangue, ostra de águas quentes, Crassostrea azar, um monte de pesquisa. Final do ano passado, fomos contemplados com um projeto da FINEP, Bioeconomia em Biomas Brasileiros, vão ser 3 anos de pesquisa em cima da produção da Crassostrea azar. Então, assim, estamos focados em aprender com essas ostrinhas aí, como é que elas se reproduzem, qual a melhor metodologia de cultivo, e está sendo bem interessante, assim, o processo todo. Primária é um belo exemplo de empresa que faz P&D, né, Márcia? Ouvindo você falar, parece que a Primária é um instituto de pesquisa, com fins comerciais. Né? Mas, Kátia, eu falo que esse é o meu sonho. Eu, como designer, eu tenho uma pós-graduação em design estratégico, e o trabalho era exatamente quando pegava uma empresa para trabalhar, era entender quais eram os diferenciais dessa empresa e trabalhar em cima disso. Então, no meu olhar, a Primar, mais do que camarão, ostra, cavalo marinho, semente de ostra, é produtora de conhecimento. Uhum. Eu acho que essa é a verdadeira vocação da Primar. Né? Assim, é uma fazenda que você vê essa coisa sendo construída aí de N formatos. Então, para mim, minha meta é transformar a Primar no Instituto de Pesquisa em Aquacultura Estuarina. Olha!
Olha, então meu ensaio foi por intuição que eu falei isso, hein? Não estou sabendo de nada, falei assim, te ouvindo, para ver como isso está. Já era um tema, né? Já era um tema que a gente abordava, eu e a Alexandre, que a gente só tem uma filha, ela não é a área dela, o que a gente vai fazer com isso daqui, né? Então, uma das histórias era transformar mesmo num instituto de pesquisa. E hoje eu digo que a gente está chegando perto, porque o que a Alexandre fazia de maneira informal, sempre recebendo estudante, dando palestra e tal, hoje a gente formalizou, a gente tem contrato para recebimento de estágio e trabalho em pesquisa com 20 universidades federais brasileiras. A gente teve de 2019 até 2023, foram 4 anos de pesquisa com um consórcio internacional chamado Aquavitae. Eram 36 entidades ao redor do Oceano Atlântico fazendo pesquisa com organismos aquáticos de baixo nível trófico. Sim. E a Primar contribuindo com 2 estudos de caso, um com produção de semente de ostras nativas e outra com cultivo multitrófico integrado, né? Introduzindo as macroalgas aí nos cultivos de camarão e ostra. Então, assim, a gente já vem de 4 anos de um convênio de pesquisa internacional, que para a gente foi um divisor de águas. Emendamos agora com o projeto da FINEP, né? Então, assim, a gente tem realmente o firme propósito de não deixar a primária embora. Eu acho que o objetivo é esse, fazer com que ela ultrapasse a nossa existência. De Alexandre, ela já ultrapassou, e agora o trabalho está sendo para que todo esse conhecimento, tudo que foi gerado aqui, esse monte de dados que a gente vê, a gente registrando e mantendo, que isso daí possa ter um propósito, um destino, né? Que isso não se acabe, que isso fique disponível para a sociedade. A gente, né, já recebeu tanto também, a gente teve tanta coisa assim. E aí, Cátia, também é uma coisa que me move, né? Me faz acordar todo dia de manhã com vontade de brigar com o mundo e fazer as coisas, porque eu acho que conhecimento é transformador, educação é transformadora, né? E aí acho que a missão da gente aqui acaba, no fim das contas, é para virar exatamente isso, um instituto de pesquisa. Que lindo. Está muito claro o propósito, né? Uhum. E quando a gente tem um propósito, é claro que eu brinco que propósito não paga boleto, né? A gente precisa da parte do comercial, entender efetivamente, né? O nosso peixe aí, no caso, a nossa ostra, o nosso camarão, né? Mas o propósito faz toda a diferença. Sim. Eu acho que ele traz um colorido, ele fortalece, e é aquela coisa de você ter certeza que você está dentro do caminho, né? Dentro ali do seu destino, né? E a gente vê isso muito claro em você, Márcia, na sua fala. E é muito bom, né, quando as coisas vão além do comercial, né? Não que ele não seja importante, é claro que é, né? Todos nós precisamos dele, né? Ter o nosso ganha-pão, mas a gente vê que é um diferencial aí de vocês. Transborda, vai muito além da borda, né? E por conta disso, e não só por conta disso, você, e não só você, a Primar ganhou vários prêmios, né? Então você ganhou prêmio Mulheres no Agro, prêmio Sebrae Mulher de Negócios, categoria produtora rural, e nós estamos gravando agora final de fevereiro, agora mês de março, você vai ganhar mais um prêmio Mulheres das Águas, menção honrosa, na categoria pesquisa do Ministério da Pesca e Aquicultura. E a gente recebeu a pergunta de uma seguidora, né? A gente pediu a participação. O que esse prêmio significa para ti? O que isso muda daqui para frente? Do teu ponto de vista. Fernanda, eu me sinto orgulhosíssima, né? Assim, de estar podendo contribuir para o cenário da pesquisa, porque o objetivo da gente é esse, né? E eu entendo que a vocação da Primar é essa. Então, assim, o apoio que a gente dá, o suporte que a gente dá a todo mundo que quer vir aqui fazer um estudo sério, fazer uma pesquisa séria, querer verificar, né, testar alguma coisa, e, enfim, nessa área de aquacultura, sempre aqui é muito bem-vindo. E ter isso reconhecido é bacana. Para mim, vira e fala assim: seu instituto está chegando, você está chegando perto. Cada vez mais perto.
Você está tendo reconhecimento aí, né? E aí é bacana, porque vai chegar uma hora, porque assim, o Instituto também tem essa missão, assim, né? De ser voltado para a sociedade, da gente poder estar prestando um serviço para a sociedade. Né? E, de repente, a gente, como instituto, a gente sabe que pode ter emendas parlamentares, um monte de coisa que a gente sabe que pode, de repente, estar sendo usada dentro da aquacultura para, sei lá, montar uma escola. Gente, o que a gente tem aqui de projeto é uma doideira. A gente tem uma estrutura que eu chamo de Estação Ciência, né? Então, primeiro foi ia ser minha casa, mas aí depois eu falei, não vou investir nisso daqui sozinha, uma casa dessa, não vai. Voltei para a arquiteta e ela é especialista em bioconstruções. Então, eu falei, eu quero transformar isso daqui numa Estação Ciência. Né? Eu quero que os quartos virem alojamento feminino, masculino, uma biblioteca, um mini laboratório, uma suíte master para professores, para que, assim, a gente já recebe muita gente aqui, né? A Primar tem um livro de visita já deve estar com quase 4.000 assinaturas, a gente recebe alunos para trabalho de campo, o pessoal liga, tem alguma coisa para fazer aí? Né? Os alunos precisam de alguma coisa, alguma ajuda, às vezes é o contrário, eu falei, gente, eu estou com uma praga de sururu aqui, será que não dá para trazer uns 30, não, para passar um dia aqui ajudando no manejo? Então, assim, é legal para os estudantes, é legal para a gente que também ajuda, é legal para os funcionários que passam viram professores de alguma forma, né, ensinando o ofício deles. Mas, assim, a gente tem essa estrutura que é uma baita escola, e a gente mesmo não tem recurso, a Primar é uma pequena empresa, tem sonhos muito grandes, mas é uma pequena empresa, e a gente, como instituto, não poderia estar concretizando, né? Então, assim, o sonho está aí, o projeto está pronto, tem uma maquete eletrônica que é a coisa mais linda do mundo, os espaços já foram pensados, as dimensões, quantos alunos, como é que vai ser, e dá para trabalhar com receptivo para ecoturismo gastronômico, então, assim, a gente está em rota turística, dá para viajar aqui, um observatório, a gente tem uma área linda aqui, a gente fica no fundo de uma lagoa, fazer o Observatório Guaraíras, uma passarela assim que atravessa o mangue, vai até a boca da lagoa, para as pessoas poderem admirar a vida, né, a vida selvagem, os organismos que tem no fundo da lagoa, caranguejo, siri, um monte de pássaro, é tão bonito tudo por aqui. Então, assim, é uma forma que a gente teria também de abrir o espaço da gente, estruturar, né, como uma entidade mesmo, como uma empresa, está aberto a receber esses recursos e deixar isso daí aberto para a sociedade, né? Usar em forma de instituto aí, enfim. Muitos planos para o futuro, então. Nossa, tem muita. Espero que seja em breve, né? Tem muita coisa, isso é grande. Eu falo que assim, meu sonho é que ser a Disneylândia da aquacultura. Imagina você chegar num lugar que possa ter várias estruturazinhas mostrando como é que é o cultivo do camarão, como é que é o cultivo da ostra, como é que é o cultivo do cavalo marinho. Imagina! Um lugar que você possa passar assim, umas 4 horas, onde você vai sair mais sabido do que quando você entrou, porque você vai ter acesso a conhecimento de outras áreas aí na aquacultura. Então, assim, projeto, sonho não falta. Só não tem dinheiro, a única coisa que falta é dinheiro, mas dinheiro também vai aparecendo. E aí a gente vai conseguindo concretizar as coisas. Sim. E aí esses prêmios, Fernando, o que acaba sendo é um aval para esse tipo de coisa, sim, entendeu? Assim, dá mais visibilidade ainda, né, Márcia? Exatamente. E assim, aqui dá para a gente apostar, dá para a gente botar, olha como é que ela tem uma referência aqui, uma referência ali, olha quem está apostando nisso, está trabalhando sério, olha quanto tempo que está. Então, porque a gente sabe que recursos, verba tem um monte, ainda mais para projeto sustentável, a nível internacional também um bocado. Então, assim, são muitas possibilidades que a gente tem, eu acredito que esses prêmios só vão pavimentando o caminho, sabe, assim, dizendo que a gente está no caminho certo e dando aval e segurança aí para seguir em frente. E é um Todo mundo quer falar com ela, gente. Todo mundo quer falar. Começar a levantar a mão para entrar na fila aqui. Porque, na verdade, é um tema que vocês são pioneiros e hoje, nos dias de hoje, não tem como pensar na produção de alimentos sem a sustentabilidade, né? Sem você avaliar impacto, coisa que há 20 anos atrás ninguém falava nisso. Não. Né? Então, vocês já foram construindo, né, todo esse caminho em volta de algo que era uma tendência, mas ainda estava longe,
né, de ser implementado, realmente vocês estão à frente. Então, isso só dá para vocês um background, para vocês realmente conseguirem efetivar, né, tantos sonhos aí que não são só sonhos, né? Eles já estão virando realidade, né, Márcia? É. E assim, a empresa, como você falou, a empresa ela é uma empresa comercial, ela é uma empresa produtiva. Hoje ela banca as suas produções, paga suas contas e paga a pesquisa, que é muito caro pesquisa. Mas a gente entende os saltos que a gente dá quando a gente descobre alguma coisa através desses estudos sistemáticos, né? Porque você fica investigando uma coisa de forma sistemática até resolver aquela questão. E, assim, no caso da gente, com as ostras nativas, tem muito pouca bibliografia, tem muito pouca coisa feita, ainda mais aqui no Nordeste, né? No Sul tem mais coisas, tem mais testes, tem um LMM lá, mas aqui tem muito pouca coisa a respeito. É o mesmo organismo, mas muda a água, muda o clima, muda a dinâmica toda do ambiente. Então, assim, é tudo muito novo, né? Tudo muito novo para a gente aqui. Então, a gente aqui está escrevendo essa história, e está escrevendo mesmo, porque a gente está deixando tudo registrado, está tudo anotado. Então, na hora de sentar para fazer mais pesquisa ou ter mais dados, a gente tem as fontes, tem os dados brutos aí todos para poder estar trabalhando em cima. Então... Legal. O que eu ia comentar antes é que dá para perceber, Márcia, que você trouxe esse olhar da sua expertise do design para dentro da fazenda. Então, me corrija se eu estiver errada, mas como a área de design, de trabalhar com produto comercial fora, é uma área que tem, vamos dizer assim, mais processos consolidados, eu acho que o teu olhar para dentro agora da propriedade de vocês com 100% de dedicação já vem demonstrando isso, né? Eu acompanho a Primar de longe, mas eu percebo que há esse improvement, né? Esse melhoramento da imagem da Primar e, ao mesmo tempo, com demonstrações bem claras. Então, quando você falou dos prêmios que vêm a consolidar o trabalho que vocês estão fazendo, de fato é uma verdade, né? Mostrar o que a empresa vem fazendo ao longo desses anos, participando desses concursos ou sendo indicada justamente por você estar expondo todo esse legado, né? Dando entrevistas e tal, isso tudo acho que colabora para essa visibilidade que a empresa merece, vamos dizer, precisa ter no caminho desse teu objetivo, né? De transformar a empresa num instituto. Perfeito, assim. Sim, Perfeito. Isso foi bem intencional, viu, Kátia? Porque o que a gente identificava é que a Primar não tinha presença digital. A Primar ela era muito conhecida entre os seus pares, né? Assim, então, assim, no meio acadêmico, Alexandre sempre foi muito conhecido, o trabalho dele aqui muito conhecido. Mas a história da Primar, pouco conhecida. Né? Então, assim, foi um esforço mesmo de começar a divulgar a história. E todos esses prêmios são em função da história. Né? Então, assim, é uma mulher contando a história de como é que ela se meteu dentro de um lance de aquacultura e como é que a gente está se desenvolvendo aqui, né? Sempre contar essa história que eu estou contando para vocês aí, e aí que, né, está merecendo relevância ou cria importância, ou vira uma referência, né, para as pessoas que estão ouvindo. Tem essa questão da mulher, né, assim, também, então, não, a mulher, empreendedorismo feminino, a mulher nas áreas, então, a gente se posicionando melhor nos ambientes, né, porque a mulher sempre foi muito quietinha, caladinha, fica em segundo plano, a situação mudando, assim, se transformando, aí a gente não está pedindo licença para ninguém, para estar aqui, né, dá licença, estou fazendo o meu trabalho, a gente está se acomodando, então, assim, também tem esse momento aí em que essa coisa, né, em que essa história aparece, né? O que uma designer está fazendo numa fazenda de aquacultura, né? E até em relação a isso, eu estava fazendo um mestrado de design de interação humano-computador, nada a ver, né? Com 9 meses, Alexandre faleceu. Eu fui trancar a matrícula. Eu falei, não, sem condição, né? E aí eu resolvi assumir a Primar, não tem condição de acabar um mestrado e tocar a Primar, isso não vai acontecer. Aí meu orientador falou, não, tudo bem, dá um tempo, você tem 6 meses que você pode trancar, daqui a 6 meses você volta a falar comigo.
Aí, dali a 6 meses, eu fui lá falar com ele, né, que não dava mesmo, não tinha a menor condição, eu não ia conseguir conciliar mestrado com trabalho na primária. Aí ele fez essa pergunta para mim: o que uma designer está fazendo numa fazenda de aquacultura? Eu já me oricei, eu sinalizei tudo aqui. Tudo, porque tem uma estrutura de bombeamento para o laboratório que é uma coisa louca. A gente tem água estuarina e eu preciso ter águas oceânicas. E tem, sei lá, quanta bomba no meio do caminho, registro, coisa para abrir, coisa para fechar. E o povo, cuidado, senão o negócio vai estourar a tubulação. Eu falei, meu Deus, eu nunca mexi com nada disso. Aí lá fui eu. Meu trabalho era projeto de sinalização. Sinalizei tudo, todos os registros têm nome, todas as chaves têm nome, tem um POP, um protocolo do que abre, do que fecha, faz o manejo das águas e tudo, não sei o quê. Aí o cara virou para mim e falou assim: design informacional, está aqui o seu mestrado. A gente vai agora escrever sobre o que você fez na fazenda. Viraram 3 artigos, todos os 3 foram publicados sobre a economia informacional. Olha, né? Que maravilha! Foi muito interessante. Então, assim, a minha banca eram 2 professores de design e 2 professores de aquacultura, que era para poder validar os conhecimentos na área de aquacultura. Então, eu misturei mesmo a bagunça toda, virou uma coisa só. Então, espetacular. É uma coisa que eu comento muito com os jovens, né? Que eu falo que hoje em dia uma competência só não é suficiente, né? Esse universo hoje exige que a gente tenha múltiplas competências. E a gente acaba vendo que uma apoia a outra e você acaba conseguindo ter uma posição diferenciada no mercado pelo seu próprio conhecimento, né? Pela expertise que você foi adquirindo aí durante a sua vida, que é só sua, diferente dos outros, né? E aquilo que você pode fazer ou faz de forma séria e competente aí acaba saindo, acaba sobressaindo, acaba refletindo, outros acabam aprendendo, outros acabam se juntando, né? Também é bacana isso. Sim, e para ver como dá para integrar os saberes, né? Esse exemplo que você trouxe agora para nós, para quem está nos ouvindo, é maravilhoso. Né? Como é que eu junto tudo que eu sei, né? Onde que eu aplico tudo que eu sei fazer? Perfeito. Mas é muito complexa a aquicultura, né? A aquicultura é multidisciplinar, é impressionante. Quanto mais a gente vê que precisa desses talentos diferentes, né? E ouvindo a tua história, eu estou maravilhada. E entendo porque tanta gente queria ouvir tua história, queria te honrar também nesse momento aqui, né, que você está aqui no nosso holofote. E a gente está muito, muito contente porque tu és uma mulher que é referência. A tua história e a Primar, elas são referência para muitas pessoas, para homens e mulheres, né? É inspirador. E a gente queria saber quem é a tua inspiração. Você que inspira tantos e tantas. Eu tenho uma inspiração muito grande pela minha mãe, ela já é falecida, né? Mas que foi uma pessoa de uma felicidade da vida muito grande, né? Ela estava sempre feliz, estava sempre tudo bom, sempre tinha alguma coisa para aprender, sempre tinha alguma coisa bacana. Então, sabe, do limão fazendo as limonadas? Então, né? Isso eu via todo dia, né? E eu acabei, acho que me inspirando nisso, que eu fiz de um limão uma limonada, né? Aqui na minha vida, na minha história. Eu podia estar sentada na beira de casa chorando até hoje, que todo mundo ia me cobrir de razão, não, tadinha, né? Ela merece, ela pode estar nessa posição assim, mas aí, essa posição vai levar a gente para algum lugar, alguma coisa? Não vai, né? Então, vai ser assim a vida toda? Não, não é para ser assim. E esse conhecimento, isso tudo que foi gerado, né? E a minha energia também, e esse meu amor todo, eu boto aonde, né? Assim, vai para onde agora? Não dá para engolir essas coisas, tem que transferir. Então, acho que a história foi um pouco essa, né? Acho que eu abracei o trabalho dele porque eu não tinha ele para abraçar. Né? E aí vai brigando, e aí vai brigando, e aí vai brigando. E aí eu queria deixar isso daqui também, não queria que fosse embora comigo. Aí acaba tudo? Não, tem que ter algum formato que a gente consiga preservar essa história toda aí e deixar ela ir para outras pessoas fazerem uso, né? E a outra coisa também que mudou muito na minha cabeça é a questão de não sei o que eu quero ter, né? Eu sei o que eu quero ser, né? E o que eu quero poder usar. Então, não preciso que seja meu,
Pode ser de todo mundo, desde que me deixe usando, pode ser de todo mundo, né? Então, assim, é legal também você poder estar compartilhando aquilo tudo que, vou dizer, eu conquistei. Não sei se fui eu que conquistei, porque eu tive a ajuda de tanta gente que não foi para mim, não foi para minha história, não foi para Alexandre, ele não está mais aqui, foi para a Primar. Então, deixa essa entidade aí que é capaz de receber tantas contribuições, né, de conhecimento, de ajuda, hoje em dia contribuições financeiras aí através desses projetos. Por que isso não fica, né? Por que a gente não pode deixar? Isso é para mim? Não é para mim, não é meu. Eu estou aqui tomando conta, né? E usufruindo. Nossa, ouvindo, vieram duas palavras para poder resumir essa sua fala. A primeira delas é ressignificar. Né? Você conseguiu ressignificar a dor e o amor. E ressignificar é um processo de transformação. Né? E uma outra palavra é o desapego, que é algo tão difícil para a gente, porque a gente é tão palpável, tão material, e quando você fala que isso não é seu, é nosso, eu quero deixar esse legado, mostra o tamanho da tua alma e que você entendeu tudo nessa sua passagem por aqui, né? E isso bateu muito forte aqui no meu coração, que é tão bom, né, ver alguém que não tem aquele comportamento de manada, né, porque a gente vê a sociedade, as relações, os comportamentos, as posturas de vida, sempre aquela coisa, né, pesada, difícil, e você deixa tudo leve, né, e me inspirou muito estar ouvindo a sua história, né, eu já tinha ouvido falar muito e muito bem de você, mas essa oportunidade aqui de ouvir ao vivo, né? O pessoal vai ouvir editado, mas a gente está aqui ao vivo. É uma energia, né? Um vibrar totalmente diferente. E eu queria te agradecer, Márcia, por esse momento, pelos ensinamentos e por esse olhar tão carinhoso e generoso para a vida, né? Que a gente possa ter um pouquinho de Márcia em tudo que a gente for fazer. Que com certeza vai dar certo, porque onde a gente coloca amor, não tem o que dar errado. Eu acredito. A gente também, Márcia. A gente é desse time também. Muito bom ouvir isso. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade também, né, de estar podendo contar mais uma vez essa história aí. E se puder inspirar alguém, ou salvar alguém que esteja perdido, ou indicar um caminho, né? Tá valendo, tá valendo. Eu posso dizer por mim, tu já me tocou e tenho certeza que daqui para frente eu vou ser diferente, porque eu ouvi a tua história. É muito, muito inspiradora mesmo, do transbordar, né, de ir muito, muito além da gente, ou da nossa existência, ou do propósito. É muito linda a tua história. É inspiradora, a Ju falou, né, do ressignificar, eu pensei muito na resiliência, né, que é essa transformação, na humildade lá no início, né, contando, pedindo ajuda para as pessoas, e essa potência que tu és, e nós que somos mulheres, acho muito importante essa questão da representatividade, né, e tu ocupa um espaço independentemente de gênero, que é o que tu dissesse, né, a Márcia da Primar é esse conhecimento todo, não é mulher ou homem, é esse conhecimento da Márcia, então é muito bonito, parabéns mesmo pela tua história. Desejo muito sucesso, que esse instituto, essa Disney da aquicultura brasileira chegue logo. Desejo muito, muito sucesso para ti. Tu falou na presença digital. Então agora é hora de tu vender o teu peixe, mas não é o peixe, né, Ju? É vender tua ostra, fala dos teus produtos, fala dos trabalhos da tua equipe. Esse é o espaço para tu fazer a tua propaganda da Primar Orgânica. Legal. A Primar, ela tem o nome de Primar Aquacultura Limitada, mas ela aparece na mídia como Primar Orgânica, né? É o nosso nome fantasia, é o nome do nosso site, é o nome do nosso Instagram, é o nome do nosso Face, é o nome do LinkedIn, então a gente vai achar Primar como Primar Orgânica, né? Que é a característica forte dela aqui também. Hoje, na Primar, nós somos 16 pessoas,
a gente está quase em paridade de gênero, né? Tanto homens quanto mulheres. Nós somos uma fazenda de aquacultura, mas eu acho que metade também dos nossos funcionários tem nível de graduação, mestrado ou doutorado. Né? Então, também é um pessoal bastante qualificado e, assim, uma das intenções é exatamente essa, para transformar a Primar no Instituto, eu preciso de gente bem qualificada, assim, que ajude a gente a pensar em projeto, em pesquisa, possa acompanhar, né, as pesquisas todas. Uma coisa que eu já ouvi uma vez e que eu gostei muito nessa questão de experimentos é que o pessoal vira e fala assim, é legal trabalhar com um experimento com vocês, que vocês obedecem o desenho do experimento. Então, o pessoal sabe o que está fazendo e não muda. Se precisa mudar, vai ligar, vai avisar, não faz, né? A gente respeita a metodologia científica toda para poder obter resultados confiáveis, né, do que a gente está fazendo e tudo. Então, a gente vende camarão, a gente vende ostra, mas a gente também pode estar vendendo dados e conhecimento, que eu acho que é outra expertise da gente. Essa nossa coleta e nosso registro, né? Um dos objetivos também aqui do Instituto é a gente poder trabalhar muito com pesquisa e vender esse serviço, né? Vender essa coleta de dados, vender essas informações assim que a gente consegue obter aqui dentro da área de aquacultura. Então, nesse ambiente que a gente está agora, nessa oportunidade que vocês estão fornecendo, camarão e ostra, acho que eu não consigo vender, mas a produção de conhecimento, né, e a participação em pesquisa junto com a Primar, e essa própria busca que a gente tem, né, de formar um instituto e trabalhar com pesquisa aplicada aqui na produção, eu acho que essa porta que vocês abriram aí para a gente pode chegar a muita gente aí que tenha objetivos comuns aí conosco em relação à produção de conhecimento. Que bacana. Muito bom. E a gente gostaria também, agora que a gente já conheceu aí a história, né, os produtos da Primar, que você deixasse um recado para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Né? Se você tivesse um conselho para dar para a Márcia de 30 anos atrás, o que você diria a ela? A gente pode ser aquilo que a gente quiser. Né? Acho que a mulher pode fazer o que tiver vontade, o que quiser. Eu só acho que a gente tem que fazer as coisas com propriedade. Eu acho que a gente tem que se munir de informação, de conhecimento. Se a gente não sabe, chegar perto de quem sabe, né? E está o tempo todo nessa busca de informação para que a gente possa construir os nossos projetos com um mínimo de propriedade. Né? Então, assim, é o que eu falo, não é ser homem ou ser mulher, né? Acho que quem empodera a gente é o nosso conhecimento. Na hora que a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que está fazendo. Né? E siga em frente e vai estudar, e vai buscar informação. E estudar a gente não para nunca, né? A gente está o tempo todo buscando conhecimento e se atualizando, e esse mundo louco que a gente está, as coisas acontecendo numa velocidade tão monumental assim, então é importante a gente estar ligado, é importante a gente ter parcerias, é importante a gente saber pedir ajuda, né? É importante essa net, né? Essa rede que a gente usa não só na aquacultura, mas é uma rede que na área do conhecimento e do social, a gente hoje em dia não evolui sem ela, né? A gente não vive sem um network aí, sem esse universo aí, essas veias, espaços, pessoas, né? E tão grande assim, tão imediato, e tão agora, e tão... Tem que estar dentro assim, dessas coisas. Muito bem. Meninas, vocês têm mais alguma pergunta para a Márcia? Não, mas eu ficaria horas conversando com ela. Eu ficaria também. Depois eu queria ouvir a história de cada uma também, né? Que também é interessante aí, a gente aprende muito quando conhece o que cada um fez. A gente, no nosso primeiro episódio, a gente ficou acho que mais 2 horas, né, gurias? Contando a história de cada uma. Tá, no primeiro episódio do Mulheres no Aqua. Olha, quem quiser ouvir também, né?
Falamos tem muito muita ali história naquele dentro episódio. daquilo, né? Ali é só uma pitadinha. Daí você assiste, Márcia se inteira, depois a gente marca um encontro no tete-a-tete, né, meninas? Para a gente poder continuar essa conversa. Sim. Com certeza. Então, esse será foi um mais um prazer episódio enorme. riquíssimo, né? A gente aprendeu, se emocionou, acho que fortalece mais, empodera mais a gente busca mais conhecimento, se sentir mais seguro aonde a gente estiver. Então, muito obrigada, Márcia, assim, pelo teu tempo de compartilhar um pouco da tua história, da história da Primária Orgânica conosco. Obrigada, meninas, obrigada, Ju, obrigada, Kate, também, por esse tempo que a gente sabe que a gente dedica aqui para esse projeto da AB, Mulheres no Aqua. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e obrigada também a toda a equipe da AB. Então, esse foi mais um Mulheres no Aqua. Fique atento nas redes sociais para mais informações e mês que vem a gente está de volta. Um beijo. Beijo, tchau, Beijo, tchau. muito obrigada. Tchau.